Então eu quero ser bem pragmático aqui com você. Você fala assim, mas eu posso comprar alimento orgânico. Eu falo, você pode comprar alimento orgânico. Primeiro, que ele custa mais caro, né? E tem que custar mais caro mesmo. Segundo, muita gente que vende alimento orgânico, na realidade, não é orgânico. Às vezes o esterco que ele usa é fezes de animais, que pode contaminar, o problema fica sério, tem estudos mostrando isso. Ou, o pior de tudo, né? Não tem nada de orgânico, tem lá dizendo que é orgânico, mas não é. Como é que você está numa feira e garante que aquele produto que você está ingerindo é realmente orgânico? Você pode pensar que é, certeza ninguém tem. Então eu não quero ensinar você, porque eu não sei, como transformar um alimento não orgânico em orgânico na sua cozinha. Eu sei o seguinte, você pegar um alimento que não é orgânico e tirar os agrotóxicos dele. Eu não estou dizendo que você está transformando ele em orgânico, porque orgânico é mais do que simplesmente não ter agrotóxico. O alimento orgânico, ele tem uma riqueza muito grande em nutrientes. São alimentos que têm uma carga de nutrientes maior, a densidade de nutrientes é maior. Esse processo que eu vou lhe ensinar agora, ele não faz com que você transforme um alimento não orgânico em orgânico, mas ele faz o seguinte, ele tira os agrotóxicos. E como é que você faz isso? Você deve lembrar, deve saber que um cirurgião, quando vai fazer uma cirurgia, antes dele fazer a incisão com bisturi, ele passa uma tintura de iodo a 2%. Todo mundo, isso existe até hoje. Marca-se onde vai fazer a incisão com uma tintura de iodo, aí passa o bisturi. Por que passa a tintura de iodo? Porque o iodo ele é um desinfetante, ele não deixa dar infecção na área do corte. Pois é, esse mesmo mecanismo, eu vou mostrar para você que o iodo é um quelante. Ele quela. Quelar significa agarrar, garra. Ele segura o agrotóxico e tira do alimento. Então, você vai anotar aí, por favor, a seguinte fórmula. Fórmula 5211. 5.211. Anotou? Vamos trabalhar nesse 5.211. Você vai pegar 5 ml, 5 cc's, 5 milímetros cúbicos, de tintura de iodo a 2%. Você vai na sua farmácia aí da esquina, você consegue comprar tintura de iodo a 2%. É muito barato. É mais barato que água. Você compra a tintura de iodo a 2%. Tá bom? Para cada litro, então é 5 ml de tintura de iodo a 2% para cada litro por 1 hora. Então eu vou colocar no começo do dia, vou fazer na cozinha, vou ensinar minha cozinheira a fazer, a colocar as verduras, a colocar as frutas, os vegetais que eu vou usar naquele dia. Eu pego uma bacia, coloco, vamos supor, 2 litros d'água, coloco 10 ml, 10 cc, 10 centímetros cúbicos de tintura de iodo a 2%, coloco as frutas, as verduras, os legumes que eu vou usar naquele dia, tampo. Por que eu tampo? Porque eu tenho que estar escuro, porque o iodo, primeiro, ele se oxida com facilidade quando ele recebe a luz. E segundo, ele sublima. O que é sublimar? Sublimar é como você passa do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. O iodo faz até isso, ele sublima, ele passa. Se ele já está no estado líquido, para ele passar para o gasoso, é muito fácil, ele evapora. Ele não só faz sublimação, como ele faz a evaporação. Então, se eu deixar destampado, mesmo que no escuro, ele vai evaporar. Então, eu tenho que cobrir com alguma coisa para segurar o iodo. E eu deixo aquilo ali por 1 hora. 1 hora, 60 minutos. Então, por isso que é 5211. 5 ml de iodo a 2% por cada litro, por cada hora. Quando eu deixo passar essa hora, põe num timer, deu 60 minutos, eu vou lá e tiro. Aquela água que ficou lá está cheia de atrazina, por exemplo, que é um dos agrotóxicos mais comuns. Você pode medir os outros também, mas já foi medido a atrazina, como é que tira, que é o mais comum. Então o que acontece? Agora você relava aquelas verduras, aquelas frutas e legumes, você colocou ali e você agora tem um alimento sem toxicidade. Isso é que eu quero te ensinar. Então com isso você começa a diminuir a carga tóxica. Porque a carga tóxica que você ingere hoje é muito alta. Isso sobrecarrega o seu fígado, sobrecarrega os seus rins, sobrecarrega o seu linfático. Então, você tem que estar sempre com essa preocupação de fazer um detox
Aliás, na antiguidade, tem 4 estações por ano, né? Verão, inverno, outono, primavera. Em cada início de cada estação se fazia uma detox, uma desintoxicação. As famílias faziam isso, davam um laxativo para a pessoa ter uma diarreia, para ela fazer uma limpeza no final de semana, no começo da próxima estação. Isso não se faz mais. Então nós temos que estar sempre preocupados com o detox. Então o que acontece? Quando eu estou sobrecarregado com agrotóxicos, com toxinas, eu estou sobrecarregando meus rins, estou sobrecarregando o meu fígado e estou sobrecarregando o meu linfático. Aliás, se você observar, aliás, o Brasil é o campeão do mundo em transplante de fígado, por exemplo, o número de transplante de fígado aumenta. Quanto mais transplante faz, mais gente tem na fila. Tem muita gente na fila de transplante hepático e transplante renal, esperando um fígado ou esperando um rim, pela toxina que existe. E a previsão é que isso aí vai subir muito. Vai estar sempre numa demanda maior do que a oferta que se tem de órgãos, por incrível que pareça. Então, para isso não acontecer, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você está ingerindo esses agrotóxicos todos os dias, isso no final vai fazer uma diferença. Mas isso não é a única toxina que você tem no corpo, que você ingere. Você ingere, por exemplo, existem alimentos que já traz o próprio veneno. Eu sei que você não vai gostar de escutar o que eu vou falar. A batata, por exemplo, tem um aminoácido chamado asparagina. Quando essa asparagina, com amido, com água e com calor, ela forma uma coisa chamada acrilamida. Então uma batata assada, principalmente uma batata frita, ela tem já consigo uma substância altamente tóxica, um veneno, que é uma acrilamida. Você imagina você servir batata frita para os seus filhos, para os seus netos, todos os dias, sem saber que existe acrilamida, que vai causar uma série de problemas. Você tem, por exemplo, outra toxina importante que você tem que aprender, é o chamado MSG, monossódio glutamato. Você sabe que a língua, ela tem um lugar para o doce, um lugar para o salgado, um lugar para o azedo, um lugar para o ácido, tem para a acidez, né? Tem um lugar para o amargo, e tem um lugar no meio da língua que chama umami. É umami mesmo, U-M-A-M-I, que é estimulado por uma coisa chamada monossódio glutamato, que por lei, não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa, é permitido. O monossódio glutamato, o MSG, ele aumenta o sabor do alimento. Se eu colocar monossódio glutamato numa batatinha frita, eu fico viciado na batatinha frita. Se eu colocar monossódio glutamato numa sopa enlatada, eu fico viciado naquela sopa. Talvez você até seja viciado em uma sopa que você compra, que é a melhor sopa que tem. Na realidade, você não está viciado na sopa. Você está viciado no monossódio glutamato que está lá. Só que o monossódio glutamato, a palavra glutamato já deve trazer alguma coisa para você. O neurotransmissor mais abundante no cérebro é um neurotransmissor excitatório chamado glutamato, que causa déficit de atenção, causa insônia, causa distúrbios bipolares, etc. Uma série de problemas psiquiátricos são desencadeados pelo processo do glutamato. Agora você imagina uma criança que tem distúrbio de atenção na escola, mas que toda noite a mãe, pensando que está dando para ela uma sopa saudável, está dando para ela uma sopa industrializada, enlatada, que tem o monossódio glutamato. E não é só o monossódio glutamato, não